Olá, mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Eu os convido novamente a abrirem suas Bíblias em Hebreus, a Epístola aos Hebreus, hoje no capítulo 4. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4 e se você puder, nesse momento, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, Deus Todo-Poderoso, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela vida da nossa família, obrigado pelo sustento, obrigado pelo cuidado, pelo livramento. Nós louvamos o Teu nome, porque a cada dia para nós é um presente recebido e nós queremos, Deus, pedir que nossa compreensão seja ainda maior acerca da Tua palavra, para que o nosso louvor seja cada vez mais cheio de conteúdo e de significado. Peço no nome santo de Jesus a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, em especial sobre a minha vida. Capacita-me, Senhor, a falar da Tua palavra. Que Teu Santo Espírito fale no nosso coração e nos ensine. Eu peço isso e oro no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dando sequência na carta aos Hebreus, hoje leremos o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13. E a palavra do Senhor diz assim, Hebreus capítulo 4, versículo 1 ao 13. Visto que nos foi dada, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nessas palavras. No sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco diz, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se vocês hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Por quê? Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Em primeiro lugar, no capítulo anterior, nós vimos o autor da carta aos Hebreus avisando, exortando de maneira contumaz aos seus leitores para que esses não endurecessem os seus corações
O fato é que esses leitores, esses hebreus, cuja carta foi endereçada, eles já eram uma terceira geração, depois daquela dos apóstolos. É uma geração que está sendo perseguida por Roma, pois eles eram considerados, os cristãos, concorrentes de César, e também estavam sendo perseguidos pelos próprios judeus, que os consideravam concorrentes de Moisés e da lei. Então a situação dessa geração nova dos leitores, das quais foi dirigida essa carta, é uma geração que está vivendo na pele uma perseguição muito, muito, muito forte, muito agressiva. E o fato é que quando nós passamos por muita perseguição ou grande perseguição e durante muito tempo, geralmente nós somos confrontados com a nossa fé. Nossa fé é colocada em xeque, é colocada à prova. Então aqui esses hebreus, eles têm a fé ali posta à prova, pois estavam sendo perseguidos de um lado e do outro, oprimidos por todos os lados. E qual era a indicação para que esses leitores, esses hebreus, pudessem serem abstraídos dessa perseguição, saírem dessa perseguição? Era voltarem novamente às sombras do judaísmo. Essa era uma das questões. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Em primeiro lugar, aqui logo no começo ele diz assim: visto que nos foi dada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Eu pensei bastante no título do sermão dessa noite, e eu sinceramente acho que o mais adequado seria um descanso para o povo de Deus. Essa perícope, esse pedaço do texto, vai falar sobre esse descanso. Mas antes que você imagine que é esse descanso físico, eu gostaria de pedir para você me acompanhar um pouco mais. O versículo 2 diz assim: pois as boas novas não foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Então aqui logo de cara nós já temos um primeiro ponto que poderemos destacar. Existe uma incredulidade que o autor trabalha. E o que seria essa incredulidade? Nós poderíamos qualificar esse termo pelo menos de duas maneiras distintas. Incredulidade significa falta de fé religiosa ou até mesmo um ateísmo. E antes de passar para outra definição, eu quero explicar melhor isso daqui. Incredulidade, você não acredita em alguma coisa. Então o autor está dizendo o seguinte: olha, houve uma promessa, a promessa dada por Deus. E essa promessa que Deus deu aos nossos antepassados, e lá no capítulo 3, e aqui ele repete, o exemplo, a analogia que ele usa para trabalhar é aquela dos hebreus que foram libertados do cativo do Egito, e ali no deserto eles foram incrédulos quanto à promessa de Deus que dizia para eles: entrem na terra prometida, na Canaã, que eu vou estabelecer vocês lá. Eles não acreditaram nisso. Nós já vimos que apenas Josué e Caleb creram, mas o povo não creu. Nós sabemos que esse povo não entrou na terra prometida, apenas Josué e Caleb. Toda essa geração incrédula pereceu no deserto. Os seus filhos e os filhos dos seus filhos é que contemplaram a bênção, que receberam a permissão de entrar na terra prometida, isso depois de 40 anos. Nós percebemos que essa incredulidade, essa falta de fé religiosa ou ateísmo, a palavra ateísmo cabe muito bem aqui. Por quê? O que é um ateu?
é uma pessoa que não acredita em Deus. De contra, de não. Ele é um não Deus, um não acredita em Deus. Mas é uma palavra forte quando dirigida a pessoas que se dizem cristãs. Aliás, não é forte, parece descabida. Como uma pessoa pode ser denominada cristã e ser acusada de ateia, de ateísmo? Nós percebemos que o autor deixa bem claro: olha, não basta apenas dizer que crê em alguma coisa, se de fato não crê no seu coração. Não são as palavras que o tornam religioso ou antirreligioso. Não são palavras que agregam valor espiritual. Elas apenas externam ou deveriam externar aquilo que já acontece no coração da pessoa. O fato é que naquele tempo haviam muitos ateus, muitos pereceram no deserto porque não acreditavam na promessa de Deus. E eu me pergunto, e pergunto para você: você é um ateu ou você crê na promessa de Deus? A promessa de Deus no passado foi a mesma promessa dada ao autor e aos leitores hebreus. E a mesma promessa dada para mim e para você. Nós temos uma promessa de Deus. E o autor da promessa, ele não é limitado como um ser humano que pode ser impedido de cumprir com sua palavra. Estamos falando do Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. E ele nos prometeu. Ele nos prometeu o quê? Em primeiro lugar, ele nos prometeu a salvação em Cristo Jesus. E por acaso ele não cumpriu? Não sabemos que o Cristo foi crucificado no Calvário? Sua promessa não nos alcançou quando esse mesmo Senhor, Jesus Cristo, ressuscitou ao terceiro dia? Então a promessa de Deus, ela se cumpriu. E toda a promessa de Deus, ela se cumpre em nossas vidas. Por quê? Porque, em primeiro lugar, não depende de mim ou de você. Depende de Deus. Mas então, qual é uma outra definição para essa incredulidade? É quando uma pessoa ela não acredita facilmente em coisas ou pessoas, ou quando uma pessoa ela se torna cética ou niilista. Nós sabemos que o incrédulo ele tem essa dificuldade de acreditar nas coisas. É diferente do crédulo idolátrico. A idolatria é um acreditar em algo que não é verdadeiro. Mas o não acreditar em nada também é pecado, e é o pecado da incredulidade. Aqui no capítulo 4, o autor já trabalha com esse conceito de incredulidade. Houve uma promessa no passado e ela não falhou porque as pessoas não acreditaram naquela promessa. Quem não acreditou pereceu. Existe uma promessa, o autor diz, e que nós devemos sim acreditar no autor da promessa, tanto quanto na promessa de Deus, que é o autor dela. Nós não devemos seguir o exemplo dos antepassados que duvidaram, mas nós devemos crer fielmente nas Sagradas Escrituras e no que ela nos mostra como verdadeiro. Se é fácil, já é outra história. Se é complicado, se demanda compromisso, já é uma outra história. Mas a verdade é que não tem meio termo, não tem um mais ou menos. Ou você crê em Deus e confia no poder dele, ou você crê num falso Deus e esse Deus não existe. Não tem como conciliar as duas coisas. Então é uma exortação para os leitores, mas também para mim e para você, principalmente agora. Se eles estavam sendo pressionados por Roma e pelos judeus, nós também estamos sendo pressionados, seja por políticos ou até mesmo pelo Covid-19. Nós estamos sendo pressionados pela estagnação da economia ou pela fragmentação que estamos vendo diante dos nossos olhos dessa economia já combalida do nosso país.
Nós somos pressionados a tomarmos posição, sabendo que muitas vezes esse posicionamento pode ser levado, ser entendido por alguns como um posicionamento político a favor de A ou de B, ou um posicionamento moral ou imoral a favor da vida ou contra a vida. Nós temos posicionamentos que precisamos tomar que são concernentes ao nosso dia a dia, à vida dos nossos familiares. E como isso é difícil, não? Como somos criticados se falamos A ou se falamos B, ou simplesmente se não falamos. Existe essa crítica, mas essa crítica não tem tirado as nossas vidas, pelo menos não por enquanto. Espero que nunca. Mas naquele tempo a perseguição poderia chegar até as últimas consequências, como a prisão, tortura e morte. E aqui o autor está dizendo, olha, a promessa foi dada por Deus, cabe a vocês simplesmente acreditarem, crerem. E esse é o segundo ponto. Nós somos crentes. E não é um termo para designar uma religião. É um fato, uma constatação daquilo, da prática da qual possuímos quanto à nossa espiritualidade. Nós somos crentes porque nós cremos em Deus. Mas só o acreditar em Deus não é suficiente. Os demônios, Satanás também acreditam. Olha, eu acho que eles acreditam mais do que muito crente. O que nos cabe não apenas a crer que Deus existe, crer que Deus é um Deus de promessas, mas também nos é exigida uma fé na pessoa e na obra desse Deus, na obra de Jesus Cristo. O ato de entrar em Canaã exigia fé. Diante deles estavam, segundo o relato dos espias, dos 10, né? Excetuando ali Josué e Caleb, o relatório era, olha, existem gigantes nessa terra, nós, aos olhos deles, somos como gafanhotos, não temos a mínima chance, eles vão nos esmagar. Eles acreditavam em Deus? Acreditavam, mas eles não acreditavam no poder de Deus e na ação de Deus, mesmo diante das adversidades, mesmo diante de Golias, mesmo diante de uma nação hostil e uma situação adversa a eles. Nós somos exigidos, nós precisamos exercitar a nossa fé. Mas o que nos dificulta? Em primeiro lugar, existem 3 palavrinhas que são assim de uma complexidade de nós equacionarmos na nossa mente e coração que vocês vão compreender talvez um pouco melhor. Só um minutinho. As palavras passado, presente e futuro. Todo mundo sabe o que é isso, né? Qual o significado delas? Passado, presente e futuro. A maioria das pessoas, a maioria dos seres humanos, gostariam de possuir o poder de voltar ao passado. Eu talvez me arrisco a dizer que você, nesse exato momento, possa estar agora puxando na sua memória um acontecimento bom ou não bom, que você, se tivesse o poder, você voltaria e falaria ou faria alguma coisa diferente. Mas quem tem esse poder? Ninguém. Mas essas mesmas pessoas, eu e você e todos, que se tivesse o poder de mudar o passado fariam, nós gastamos uma energia tremenda tentando construir o futuro. Percebe? Se pudéssemos, mudaríamos o passado e hoje investimos tudo o que temos e fazemos o que fazemos tentando mudar o futuro. Mas a grande maioria
se esquece da palavrinha do meio, presente. Muita gente vive no passado, ou muita gente vive na expectativa do futuro. Mas são poucos aqueles que prestam atenção no presente. E mais do que uma máxima de psicologia barata, eu quero chamar sua atenção não ao carpe diem, mas sim a perceber que o presente é o único lugar da história em que de fato você está. Você não está mais no passado e você não está no futuro, você está no presente. E você não pode fazer nada mais em relação ao que passou, você não pode alterar o que foi feito. E no futuro, você não sabe como será feito. Você tenta construir, mas você não tem esse controle. O que você pode fazer então? Concentrar suas energias no hoje. No hoje. Então o autor ele vai chamar a nossa atenção para esse descanso que eu e você nós devemos ter em Deus. Aquele que vive atormentado pelo passado ou consumido pela perspectiva de futuro, essa pessoa ela não tem descanso em Deus. E esse descanso, você pode entender como um descanso da alma, ou a pessoa não tem paz, a pessoa não tem tranquilidade e a pessoa não tem certeza da salvação. Esse descanso em Deus, ele está atrelado diretamente no texto à salvação. O nosso Deus fez todas as coisas e no sétimo dia ele descansou. Quando isso aconteceu? No começo da criação. Lá no Gênesis, o autor dos Hebreus ele cita Gênesis, Salmos, mas no Gênesis o que aconteceu? E Deus criou todas as coisas, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, mas no sétimo dia, o que Deus fez? Deus descansou. Devemos entender, obviamente, que Deus simplesmente concluiu sua obra. Não que ele estava cansado depois de tanta atividade, de tanta criação, que aí ele pensou o seguinte, determinou, eu vou dar uma pausa e depois eu retomo. Não. Ele fez tudo o que tinha que fazer e no sétimo dia ele descansou. Para os hebreus, para os judeus, o sábado não é um dia, aquele que sucede à sexta-feira e é anterior ao domingo. O sábado, no conceito dessas pessoas que receberam a carta, era muito claro, muito nítido. Era um estado em que a pessoa estava, é um descanso, é a maneira que a pessoa encarava a vida. Então não significa apenas, olha, eu trabalhei 6 dias na semana, um dia eu tiro para tirar um descanso apenas, pura e simplesmente. É isso, mas mais do que isso, é esse entendimento de que Deus ele concluiu todas as coisas e então descansou. E porque Deus descansou e nada está inconclusivo por parte de Deus, não está ainda concluído, é que nós sabemos que a nossa salvação, a nossa morada celestial já nos aguarda. Então, quando o autor diz, olha, nós devemos descansar em Deus, da mesma maneira que Deus descansou, nós devemos olhar para as nossas vidas e mesmo diante de toda conturbação, diante de toda dificuldade, de histórias do passado que às vezes oprimem o nosso coração e pesam sobre nossas mentes, arrependimentos, constrangimentos, coisas que foram feitas ou coisas que deveriam ter sido feitas e não foram, nós devemos entender o seguinte, olha, nada
disso fugiu ao controle de Deus. E quando nós olhamos para o nosso futuro e nós vislumbramos o nosso futuro, nós devemos lembrar o quê? Que o nosso futuro ele está garantido por Deus e não pelo que nós podemos conseguir para esse futuro. Se então Deus, o nosso Senhor, é o Senhor da história, passado, presente e futuro, e lá no Gênesis, quando ele concluiu a sua criação e descansou, nós podemos entender que todo já estava concluído e a história já está concluída, o diabo já está derrotado, os salvos, os eleitos já estão guardados debaixo do selo do Espírito Santo, cobertos pelo sangue de Jesus. Então nós podemos compreender, só um minutinho aqui, acabou levando o computador. Nós podemos compreender o quê? Que nossa salvação já está assegurada. Já está assegurada. Precisamos então ressaltar o quê? Que o nosso descanso em Deus, ele ainda não está completo, não no sentido da salvação ainda não ter sido concretizada. Ele só não está completo porque, assim como os hebreus, ao entrar em Canaã, não era o final da história de Deus para a vida deles, nós, ainda que estamos no presente, estamos vivendo, neste momento, uma caminhada rumo ao futuro que para Deus já está concluído, mas para nós ainda não. Ou seja, meu querido, minha querida, ainda nos cabe olhar para o passado e ver a salvação através de Cristo Jesus. Olhar para o passado e saber que o sangue do Cordeiro cobre todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Nos cabe olhar para o futuro e ter a convicção que a nossa pátria é celestial e o nosso Salvador é poderoso para guardar o nosso depósito, mas nós devemos também, somos exortados pelo autor de Hebreus, a olhar para as nossas vidas hoje e nos comportarmos não como incrédulos, mas como filhos e filhas de Deus. Eu não vou criticar você, recriminar você. Aliás, pelo contrário, eu me ajunto a você em clamor ao Senhor por misericórdia, pois a nossa fé, de vez em quando, ela é provada. A nossa crença, de vez em quando, é posta em xeque. Mas não é um xeque-mate. É um alerta, às vezes contundente, para que as nossas posições sejam revistas e as nossas jogadas, os nossos caminhos sejam retraçados, para que a nossa fé seja aumentada e a convicção da nossa salvação seja abundante e glorifique a Deus. Versículo 11, o autor diz assim, portanto está dizendo, olha, então, diante de tudo isso, a conclusão é: esforcemo-nos por entrar neste descanso para que ninguém venha cair segundo aquele exemplo da desobediência. Meus irmãos amados, não é um chamado que ele está falando aqui ao mérito pelas obras, mas é uma exortação para entrarmos pela fé no descanso do Senhor. Não é uma alusão ao que você pode fazer para ser salvo. Pelo contrário, é um alerta, uma exortação para aqueles que são salvos e devem, por isso, andar condizentes à fé que professam. E tem um versículo 12 que esse aqui ele é muito conhecido, muito famoso. Independente da tradução da sua Bíblia, você vai lembrar
desse versículo, pois já deve ter ouvido bastante, principalmente se você já faz um tempo que está na igreja. Versículo 12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. É bonito, né? Essa imagem, uma espada de dois gumes, mais afiada do que uma espada de dois gumes. O que é uma espada de dois gumes? Geralmente as espadas, estilo um facão, ele tem aquela lâmina e tem um lado que corta. É um gume dessa ferramenta. A espada de dois gumes é aquela espada cuja lâmina, dos dois lados da lâmina, são afiadas igualmente. Então ela corta tanto de um lado como do outro lado. Ou seja, ela é muito eficiente no cortar. E aqui o autor está usando essa analogia da espada de dois gumes, cuja palavra se parece, porém é muito mais afiada. E aí ele vai usar uma hipérbole, vai usar um exemplo exagerado, obviamente, para reforçar seu argumento, essa ideia de espada ultra afiada. Ele diz: a espada da palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Ou seja, já imaginou dividir alma e espírito? E aqui eu queria abrir um parênteses. O autor não está. Desculpa. O autor não está ensinando uma dicotomia ou uma tricotomia, como muitas pessoas acreditam existir. O que significa essas palavrinhas aí? Talvez você não saiba, mas dicotomia, tricotomia, dicotomia de dois, tricotomia três. Então tem algumas pessoas acreditam que o homem é composto por três partes: a biológica, o corpo, a alma, o intelecto, a razão, e o espírito. Corpo, alma e espírito. Outros acreditam que o homem é uma dicotomia: corpo e alma. Mas o fato que não é isso que o autor está se referindo. Não é isso que ele está ensinando. Ele está apenas usando uma hipérbole para falar que a palavra de Deus é muito afiada e se fosse possível dividir, seria feito dessa maneira. Nós cremos, através das Sagradas Escrituras, que o homem foi criado para ser uma unidade. Deus, do pó da terra, fez Adão e soprou. Então, daquele momento diante, Adão passou a ser um ser vivente. Quando nós morremos, nós somos separados. A morte é essa separação, é uma tragédia, é o salário do pecado, é a morte, ela traz essa separação do corpo da alma. Mas nós não fomos criados para viver sem corpo. Tanto é que a palavra de Deus nos promete que ressuscitaremos no último dia e receberemos um corpo glorificado. Então, esse período entre a nossa morte e a nossa ressurreição eterna, existe essa separação momentânea do nosso corpo físico, do nosso espírito, da nossa alma, que são sinônimos, mas nós que fomos criados para ser uma unidade, corpo e alma, seremos restabelecidos de maneira plena na segunda volta do nosso Senhor. Fecha
Parênteses. E aí, ainda nesse versículo, diz assim, olha, é, divide alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então essa espada de dois gumes, essa palavra que é mais afiada do que uma espada de dois gumes, ela é capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, mas ela também, essa palavra, que é mais afiada que a espada de dois gumes, ela é capaz de julgar os pensamentos e intenções do coração. Você entende? Não é um texto à parte, é a conclusão do versículo. É a sequência do versículo. Então ela é capaz de julgar pensamentos e intenções do coração. E aí nós devemos lembrar o seguinte: nós que visitamos o nosso passado através da rememoração e vislumbramos o nosso futuro através da imaginação, o nosso presente nós vivemos apesar da pouca compreensão, nada acerca de nós está oculto ou está isento do agir da palavra de Deus. Então nós percebemos aqui nas Sagradas Escrituras o quê? Que a palavra de Deus ela é viva, eficaz, poderosa para todas essas coisas. E essa palavra é dessa maneira por quê? Como o versículo 13 mesmo indica. É por quê? Porque nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos a quem havemos de prestar contas. Então, essa palavra é eficaz, ela é viva, ela é poderosa. Não porque é uma palavra solta, mas é porque ela é a determinação de um Deus Todo-Poderoso. Então, falar da palavra de Deus, falar de Deus, faz o mesmo sentido. A palavra de Deus vai se cumprir como o próprio Deus existe e é poderoso para fazê-la cumprir. O que nos cabe então, meus amados irmãos, é descansar em Deus. Descansar que a nossa salvação ela está garantida não pelo nosso esforço, mas pelo sangue do Cordeiro, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas também porque nós fomos salvos por Jesus Cristo, nós sabemos então que devemos nos esforçar para andarmos conforme a novidade de vida que Ele nos deu. Vocês percebem que não é contraditório, mas é complementar? E isso deve gerar em nós uma paz que excede todo entendimento. Quantos anos temos nós de vida? Não sabemos. 90? 100? 120? Aliás, não sabemos. Esse vírus ele vem mostrar para nós que em uma semana podemos estar bem, na outra não. Mas existem mortes instantâneas, ataques fulminantes. O que nós devemos sempre nos lembrar é o seguinte: não adianta ficar sofrendo, amargurado pelo que passou, e nem ficar ansioso pelo que virá. Nós devemos olhar para hoje e agradecer pelo que Deus é em nossas vidas e o que Ele tem feito em nossas vidas. Nós devemos olhar para nós e ter a tranquilidade de saber que, independente do que nos aconteça, nós estaremos com Deus, com o Senhor Deus. Então, eu convido você a, mesmo se estiver sendo provado por escassos mantimentos no seu armário, por uma redução salarial, por um possível desemprego, ou por uma doença crônica que pode acentuar o risco da Covid ser fatal. Eu peço para você olhar menos para os jornais. Não que não deva fazer, não é isso que eu estou falando. Você deve ser uma pessoa bem informada.
mas você deve ter a maior das informações que vai trazer tranquilidade no seu coração, que não está em nenhuma emissora de TV, mas está nas Sagradas Escrituras. Consulte, aprenda, informe-se, descanse, que o teu coração descanse na palavra de Deus, pois nessa palavra nós temos muitas promessas e a maior dela nós temos já certeza que se concretizou em nossas vidas. Está lá no Calvário, está lá no sepulcro vazio, está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz de Deus faça morada no teu lar, que você respire confiança em Deus, não em políticos, não em dinheiro, não em saúde, mas em Deus. Que a sua família esteja confortada e acalmada pela palavra de Deus. Que teu futuro seja esplendoroso, abençoado por Deus. Mas, acima de tudo, que o teu presente honre e glorifique o seu Deus. Que você não seja um incrédulo, mas que você confie, mesmo que seja terrível a perseguição. Confie que o Senhor está com você e o Senhor dará a vitória a cada um dos seus eleitos. Que o amor do Pai, a redenção de Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo estejam com cada um de vocês, hoje e sempre. Descanse no Senhor. Amém.